Boa noite, pessoal do terceiro ano do ensino médio. Estamos aqui com vocês hoje para falar sobre as características dos 5 reinos. Então, façam aí as anotações pessoais, lembrando de colocar data, tema da aula e componente curricular. Preste atenção na aula, trazendo registros relevantes. Tenha o caderno do aluno em mãos. Meu nome é Aline e eu estarei mediando a professora Daniela, que trabalhará com vocês hoje. Quais as habilidades que serão trabalhadas? Vamos lá, projete para a gente aí. As habilidades que serão trabalhadas são identificar e comparar os grandes grupos de seres vivos a partir de características distintivas. Conteúdos, níveis de organização, obtenção de energia, estruturas, importância econômica e ecológica. Passo para você, Dani, uma boa aula e vamos juntas trabalhar esse tema com o pessoal, ok? Ok, boa noite, Aline, boa noite, pessoal. Galera aí do terceirão do João Amos Comênio, saudade de todo mundo e bem-vindos aí para a aula. Então, a gente vai falar aí sobre algumas características que a gente consegue comparar esses reinos, né? Lembrando que hoje em dia temos uma classificação aí mais atual, onde a gente engloba aí esses 5 reinos, eles estão divididos aí, e a gente tem aqui, ó, essa divisão, né? Então, esses novos grupos aí, a gente tem dividido em bactérias, então são 3 domínios, certo? Então, aqui a gente tem bactéria, que está ali contemplando, né, as bactérias e cianobactérias. O arquea, que são aquelas bactérias termófilas, são aquelas bactérias que têm algumas especificações aí, que a gente diz que são mais primitivas, né? Mas hoje em dia a gente consegue saber, através de estudos, que são grupos que surgiram recentemente também. Né? E aí a gente olha ali a eucária, que vai contemplar todos os outros eucariontes. E aí a gente vai relembrar aí cada um desses conceitos, certo? Então, a gente pode observar aqui nesse primeiro slide, diversidade da vida. Então, quando a gente olha para essas imagens, aí a gente tem representantes de todos os grupos, né, de todos os reinos, desde bactérias, fungos, ali animais, plantas, algas, protozoários. Então, a vida ela é extremamente diversa. E, a partir dessa diversidade, para a gente entender melhor todo esse contexto, é importante a gente classificar esses seres vivos, para a gente agrupar eles e conseguir estudar de uma forma melhor e conhecer melhor, para poder preservar e realmente ter esse contato aí com esses grupos, né? Então, nas aulas anteriores, a gente viu essa questão de classificação em relação à taxonomia, como que a gente faz para nomear esses seres vivos. E hoje a gente vai entender um pouquinho das características de cada um desses grupos, ok? Então, nesse slide aqui, a gente percebe que tem esses grupos divididos, né? Então, a gente tem aí os 5 reinos: reino Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Então, existem o quê? Características que vão diferenciar esses seres vivos, ou seja, agrupá-los aí nesses grupos que a gente acabou de falar. Então, a gente vai levar em consideração aí o tipo celular, a organização, né, de como esses grupos se organizam aí na forma da sua célula, né, o tipo de célula, a quantidade de célula, a forma de nutrição e reprodução desses seres vivos. Tá? Então, no reino Monera, a gente tem ali as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias, que são essas bactérias aí que vivem em situações extremas de temperatura, de salinidade, e também encontrada hoje em dia em outros locais. Tá? Então, no grupo Monera, a gente tem as bactérias, as cianobactérias, que são aquelas fotossintetizantes, e esse grupo aí das arqueas. Todos esses seres vivos aí agrupados no Monera são procarióticos, ou seja, são aquela célula que não tem um núcleo definido. Então, o material genético ele fica ali pelo meio da célula, mas também ele não tem nenhuma delimitação, né, entre o material genético e o citoplasma da célula. São seres unicelulares, ok? Então, todos pertencentes ao reino Monera são unicelulares. E aí a gente pode ter, em relação à nutrição, heterótrofos, ou seja, aqueles que se alimentam através de absorção, e os autótrofos, que produzem o seu próprio alimento a partir da fotossíntese, né, da presença de luz,
ou de outros elementos químicos aí conseguem, então, tirar matéria orgânica produzir matéria orgânica a partir desses compostos, ok? A forma de reprodução, a gente tem a forma assexuada, só que aí, nesse caso, também pode ocorrer a transferência de material genético, tá? E a gente vai ver como que isso aí acontece nesse grupo. Os protistas, os protozoários e as algas também são seres ali que podem ser unicelulares, mas existem aí seres multicelulares, tá? Então, a gente vai ver que algumas algas aí podem ser multicelulares. São todos eucarióticos, ou seja, todos possuem célula com um núcleo definido. Então, se a gente pensar protista, fungo, plantas e animais, né, dos protistas para frente, todo mundo ali é eucarioto, ok? Então, podem ser unicelulares e multicelulares. Os protozoários, heterótrofos, então, por ingestão ou absorção. E as algas, elas são autótrofos, né? São seres fotossintetizantes, aí muito importante na produção de oxigênio, a gente vai ver mais para frente. O reino fungi, aí, os fungos, cogumelos, bolores, leveduras. Tá? Então, dentro desse reino, a gente tem seres eucarióticos, que podem ser uni- ou multicelulares, só que todos são heterótrofos, ok? Então, quando a gente pensa, por muito tempo, os fungos eles foram confundidos com plantas, né, Aline? Então, sempre ficou essa questão, então, o fungo é planta, encaixa em planta, não encaixa em planta. Então, ao longo do tempo, aí sempre teve essa discussão, e aí eles se agruparam aí num grupo só deles. Ok? Formas de reprodução, assexuada e sexuada também, tá? As plantas, então a gente tem aí diversos grupos, né? Musgos, samambaias, pinheiros, macieiras. A gente vai ver depois na aula seguinte aí, especificamente, esses grupos de planta aí. Todos eucarióticos, como eu já disse, né? Então, desde protista para frente, todo mundo é eucariótico. Autótrofos fotossintetizantes. Então, todo mundo sabe, planta faz fotossíntese, certo? Então, consegue ali, produtor na produção do próprio alimento. Porém, existem algumas plantas que são parasitas, né? Totalmente parasitas. Então, elas não conseguem produzir aí seu próprio alimento e se alimentam por absorção aí, se nutrindo a partir de outras plantas, né? Se encaixando ali nos vasos condutores de seiva e se alimentando disso, ok? E aí a gente tem também a questão da reprodução sexuada e reprodução assexuada, vai depender do grupo que a gente está observando. Os animais, então, aí a gente vai ter animais invertebrados, vertebrados, enfim. Né, alguns exemplos aqui, estrela do mar, minhoca, serpente, nós mesmos, né? Então, os seres humanos, todos multicelulares, tá? Então, as plantas e os animais são multicelulares. A gente não vai ter nenhum unicelular, ok? Então, e os animais são todos heterótrofos. Ou eles vão se alimentar através da ingestão, ou através da absorção, quando a gente fala aí de alguns parasitas. Tá? E também vão apresentar forma de reprodução assexuada e sexuada. Então, quando a gente quer analisar genericamente esses grupos, a gente utiliza essas características, né, Aline? Então, essas características aí que foram base para que esses indivíduos ficassem agrupados aí, ok? Então, se a gente passar aqui para o próximo slide, a gente vai começar a falar de bactérias, aí eu tenho uma perguntinha aqui para vocês. Qual a primeira coisa que vocês pensam quando a gente fala em bactérias? Vamos ver aqui que vocês interagem no chat. Um minutinho aí para vocês me dizerem o que vem à cabeça de vocês quando a gente fala em bactérias. Beleza?
É isso aí, pessoal. Olha só, professora Dani, olha o que nós tivemos aqui, né? A Kemily e o Luiz disseram que eles se lembram de doenças, né? O João confundiu-se um pouquinho, o João e a Larissa. O João falou que são fungos, a Larissa falou que são vírus. A Nicole pensou corretamente, né? As bactérias são um tipo de micro-organismo, né? O micro-organismo. A Giovana pensou em germes já, né? Então a gente vê aqui que alguns alunos estão um pouco confusos e outros associam as bactérias só a doenças, mas eles não sabem que sem as bactérias presentes no seu organismo, eles não estariam vivos. E sem essas bactérias também, nós vamos ver com você hoje que muitas das coisas que nós comemos no nosso dia a dia dependem muito delas, não é mesmo? Exatamente, Aline. Inclusive, coisas que a maioria adora comer, vão ver aí que tem a ajuda de bactérias aí na sua produção, no seu preparo. Tá? Então, quando a gente pensa em bactérias, fungos e vírus, são 3 grupos diferentes. Tá? Inclusive, quando a gente fala em vírus, para muitos nem é considerado um ser vivo, porque é um ser acelular. Tá? E aí, então, quando a gente fala em fungos, essas características distintivas, né, que vão agrupar esses seres vivos, elas vão agrupar de acordo justamente com essas diferenças. Né? Então, se a gente analisar a estrutura de um fungo e a estrutura de uma bactéria, a gente percebe que o formato da célula é diferente, a estrutura celular é diferente, a composição de alguns elementos. Claro que, né, existem componentes básicos da célula que todas as células têm presentes, mas a gente vai perceber que existe essa diferença. Tá? Então, quando a gente fala aí, no reino Monera, né, quando a gente fala em bactérias, a gente vai ver mais para frente que não existe só mal. Né? Se a gente pensar, o mundo inteiro ele é mais povoado, né, Aline? Por muito mais por bactérias, micro-organismos, né? por bactérias, do que por qualquer outro ser vivo aí. Se a gente pensar, né, Dani, a nossa pele, né, envolvendo a nossa boca, a nossa pele tem milhões de bactérias, milhares de bactérias, Nossa, melhor dizendo, né? Incontáveis, né? Formando a nossa flora, né, que a gente chama. Então, aqui, quando a gente fala nessas características, né, a gente tem aqui exemplos. Bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Né, como eu falei anteriormente, células procarióticas, não têm núcleo definido. Parede celular, presente na maioria e formada por peptídeo glicano. Então, são polissacarídeos, né, cadeias grandes aí de açúcares, que vão formar uma forma de... uma proteção, né, Aline, ali para as bactérias, para essas células aí. Então, são seres unicelulares e eles também podem se agrupar em colônias. Muitos produzem o próprio alimento através de quimiossíntese, né, utilizando compostos químicos aí, e também a luz através de fotossíntese. E muitos também se alimentam de outros seres vivos que a gente vai ver aí na frente. Então, se a gente partir para o próximo slide, aqui a gente tem a estrutura celular de uma bactéria. Tá? Então, a bactéria tem os componentes básicos que toda célula tem. Então, ribossomos ali, responsáveis pela síntese proteica. A gente tem, né, o material genético ali, que no caso das bactérias tem a forma circular, que se encontra ali na região central ali do citoplasma. E a gente percebe que não tem ali a película, né, a membrana que vai separar o material genético do restante do citoplasma, que a gente encontra em seres eucariontes, tá? Aí a gente também tem alguns fragmentos ali de DNA circular, que a gente chama de plasmídios, que a gente vai ver que isso vai contribuir depois para a variabilidade genética dessas bactérias, tá? Então, no citoplasma, a gente vê que não tem organelas membranosas, como tem em células eucarióticas que vocês viram nas aulas anteriores. Inclusive com a professora Aline, né? Isso mesmo. Então, quando a gente vê, a gente vai perceber aí no citoplasma que a gente tem ribossomos, tá? E aí algumas reservas de amido, lipídios, os aminoácidos aí que são necessários para a síntese proteicas e alguns sais minerais. Tá? Membrana plasmática, então vai ter uma membrana plasmática lipoproteica. Tem permeabilidade seletiva também, conferindo proteção. Algumas bactérias têm essa cápsula, que é essa parte mais externa,
tá? Então, normalmente são bactérias patogênicas, né, que causam doenças, que vai ter essa cápsula aí externa. É uma cápsula que auxilia, inclusive, aí, nesse processo de causar doenças, tá? Então, na parede celular, existe, como eu falei, esse peptídeo glicano, que forma essa proteção da célula, né? E aí a gente consegue identificar vários tipos celulares, né, vários tipos de bactéria, através de um processo de coloração, que a gente chama de coloração Gram. E aí a gente divide essas bactérias em Gram positivo e Gram negativo de acordo com a espessura de peptídeo glicano, né, que forma ali essa parede celular. Então, quando você tem camadas muito espessas, você consegue absorver mais essa coloração, e aí tem essa coloração mais azulada, meio roxa. E aí, quando essa parede celular ela não tem uma grande quantidade de peptídeo glicano, o que acontece é que fica meio rosa, avermelhado, então tem essa definição aí de Gram positivo e Gram negativo. Isso serve para classificar, e a gente classificar aí alguns grupos de bactérias. É extremamente importante essa coloração, né? Isso, e olha só, Dani, é um ser tão pequenininho, né, tão complexo. A gente pensa que não, né, mas é um ser bem complexo, não é? Sim, extremamente complexo. Então, quando a gente vê aqui também, ó, se a gente continuar olhando a imagem, as fímbrias ou pelos, então, isso tem a ver com a adesão dessas bactérias, principalmente quando ela vai se aderir aí a outros organismos, né, para causar as doenças. E também como forma a gente vai ver de troca de material genético, né? Então a gente fala que tem o pilissexual aí, através do processo de conjugação que a gente vai ver mais para frente. Então, assim, apesar de ser uma estrutura, quando a gente compara, né, a célula procariótica com a eucariótica, né, Aline? A gente fala, é uma célula mais simples, só que ainda assim é bem complexa. É bem complexa. Então, também a gente pode classificar essas bactérias aí pela sua forma, tá? Então, elas possuem formatos diferentes aí e a gente consegue agrupar, tá? Algumas vão formar suas colônias e outras não, ok? Então, cocos tem essa forma esférica aí. Então, a gente tem esse agrupamento aí. Staphylococcus, ela forma como se fosse um cachinho de uva. A Sarcínia são 4 cocos grudadinhos aí, formando um tetraedro, né? Diplococcus, 2 cocos juntinhos, e Streptococcus, que parece, gente, um salgadinho, né? Eu sempre acho que parece um salgadinho. Eu sempre associo a comida, gente. Vamos lá. Os bacilos, né? Que parecem bastõezinhos. Bacilo, acho que todo mundo conhece aquele bacilo, né? Que aí de leite fermentado, que a gente costuma... Os lactobacilos vivos, né? Então, muita gente gosta de tomar aí. Então, a gente tem esses streptobacilos, bacilos com flagelo, e aí a gente tem outros formatos. Então, vibrião, espirilo. Espirilo parece um salgadinho aí de requeijão, que eu não vou dizer qual. Então, a gente pode agrupar as bactérias aí pelos formatos, entendeu? Pela sua morfologia, ok? Tipo de reprodução. Então, a reprodução da bactéria, na verdade, é de forma assexuada por bipartição ou cisparidade, tá? Então, a gente tem aí o quê? Uma bactéria que vai se dividir em outras 2 bactérias, 2 células idênticas. Então, é como se ela gerasse uma cópia de si mesma, né, Aline? Isso mesmo. Só que, como que ela faz para trocar material genético, gente? Quando a gente, nesse processo aí de divisão, ela vai gerar a cópia dela mesma, tá? Então, não tem troca de material genético. Então, a gente tem 3 tipos aqui que essas bactérias, algumas utilizam como estratégia para transferir ali o seu material genético. E aí, com isso, aumentar a variabilidade genética. E aí, então, vamos falar deles. Transformação. Então, de repente, algumas bactérias mortas que estão ali no ambiente, elas entram, né, acabam se desmanchando, se desintegrando, ou pela ação até mesmo, se a gente pensar de elementos aí que estão dentro da célula, tá? E aí elas vão incorporar. Então, o processo de transferência é o quê? Você tem ali um pedacinho, um fragmento de DNA, desse DNA circular da bactéria,
e ele está por ali, pelo meio. E aí a bactéria vai lá e incorpora. Tá? Então, isso aí a gente tem o processo de transformação, vai incorporar esse fragmento de DNA, o DNA dela. Existe aí também a conjugação. Então, a gente pode olhar aí na imagem, onde uma bactéria, através daquele pili sexual que eu comentei com vocês no slide anterior, a gente tem aí a transferência do plasmídio, ok? De um indivíduo para o outro. E aí ainda tem a transdução, que vai fazer com que o bacteriófago, que é um vírus específico aí de bactérias, ele entre em contato, né, infecta uma célula bacteriana, e aí ele incorpora um pedacinho desse material genético, e quando ele infectar outra célula, ele vai levar um pedacinho do DNA dele e do DNA da bactéria junto, e aí passando de um indivíduo para o outro. Formas de nutrição de bactérias. Então, como eu falei, tem seres fotossintetizantes, né? Então, as cianobactérias responsáveis aí por grande produção de oxigênio. As bactérias quimiosintetizantes, que vão, principalmente ali as bactérias nitrificantes, né? Que fazem fixação de nitrogênio. Bactérias saprofágicas, né? Que são as decompositoras. As parasitas, que vão causar as doenças. E também aquelas mutualísticas, tá? Que vão ter relações aí de mutualismo, de simbiose com outros seres vivos. Então, quando a gente fala em bactérias, existe a importância ecológica, né? Então, como eu falei, as cianobactérias produzindo oxigênio, as bactérias nitrificantes fixando nitrogênio, tá? O processo de decomposição realizado por muitas delas. Essas relações aí têm bactérias que vivem dentro dos tubos digestórios dos ruminantes e sem elas eles não conseguem digerir a celulose, né, do alimento deles. A nossa microbiota, nosso intestino precisa, inclusive, de bactérias, né? Então tem bactérias que são importantíssimas para a absorção de nutrientes, né, Aline? Isso. Tem associação aí de bactérias com raízes de plantas que vão disponibilizar, então, conseguir fixar esse nitrogênio. Então, existe aí uma relação também de parasitismo, né? Então, algumas que vão causar doenças, ok? Então, dentre elas, temos algumas doenças, tá? Então, tuberculose, tétano, meningite e sífilis, tá? Então, aí com as bactérias causadoras, o contágio e os sintomas, tá? Então, vamos lá. Uma interação aqui rapidinho com vocês, 1 minutinho. Qual desses alimentos vocês acham que tem bactérias aí presentes na sua produção? Vamos lá, 1 minutinho. Dani, o pessoal aqui, acho que você deu um nó na cabeça deles, viu? Olha só, eu acho que eles estão confundindo. Você fez uma pegadinha, não foi isso? Foi uma pegadinha. A Dani fez uma pegadinha com vocês. Não queria dizer para vocês, mas foi uma senhora pegadinha, tá bom? Aqui, olha, a Olivia e o Henrique responderam pão. O Carlos e a Maria, todos. A Maísa, pizza. E o Luiz, o queijo. Eu acho que aqui desses, somente o Luiz deu uma... E ninguém falou do picles, coitado, Isso, né? ninguém falou do Gente, picles. ninguém falou do picles. Picles é super bom. Só não pode ver um vegetalzinho que não gosta, né? Gente, então, brincadeiras à parte, eu coloquei o pão de propósito ali, justamente para confundir vocês. Porque a gente tem essa questão do fermento biológico e achar que é bactéria, só que a gente vai ver que é uma levedura, isso é um fungo, que a gente vai ver mais para frente, tá?
Então, as bactérias elas são utilizadas aí, se a gente vê no próximo slide, na indústria alimentícia e na indústria farmacêutica também. Tá? Então, produção de laticínios. Lembra que eu falei para vocês que vocês iam, né, simpatizar com a bactéria agora? Por quê? Produção de iogurte, produção de queijo, produção de vinagre, algumas comidas fermentadas, né? Então, como a gente viu, picles, algumas conservas e bebidas fermentadas também. Tá? Então, existe todo esse processo aí na indústria alimentícia e utilização. Na indústria farmacêutica, a gente tem, tanto na produção de antibióticos, né, que a gente vai usar essas bactérias como modelo para a produção aí de antibióticos, vitaminas e outros medicamentos, né, que a gente tem aí a produção, como, por exemplo, a toxina botulínica, que pode ser extremamente prejudicial, mas que utilizada de forma adequada, ela pode e algumas mulheres gostam, né, de fazer e ainda tem essa questão, né, de dar uma esticadinha ali, gente. Mas ninguém fala que ela pode usar no tratamento de diversas doenças, exatamente, né? Isso quando usada corretamente, né? Exatamente. Então, e também tem a questão da biotecnologia, né? Quando a gente fala técnica de DNA recombinante, isso daí é um ganho muito grande, né? Para a ciência aí, principalmente quando a gente fala, né, para os diabéticos, que é a produção de insulina, tá? E a produção de insulina através do DNA recombinante. Então, pega lá o DNA de uma bactéria e aí a gente tira um pedacinho de um DNA humano, né, do gene ali que a gente quer que produza a insulina, né, esse hormônio, coloca lá nessa bactéria, faz essa recombinação gênica. Então, a gente tem aí uma bactéria transgênica e essa bactéria passa a produzir o quê? Essa substância, né, esse hormônio aí tão importante para a gente, tá? Então, você consegue fazer isso em larga escala, né, Aline? Ok, isso mesmo. A insulina é importantíssima, né? Mantém os diabéticos vivos, né? Então, vamos falar um pouquinho agora do reino protista, tá? Então, aqui a gente tem algas, protozoários, tá? Então, eucariontes presentes, a gente vai ver aí parede celular presente nas algas e ausente nos protozoários, tá? Então, podem ser uni- ou multicelulares, tá? Autótrofos, quando a gente está falando aí de algas, e heterótrofos, quando a gente fala de protozoários. Então, quando a gente fala nesse grupo de protozoários, é uma diversidade muito grande. A gente pode passar aulas falando só disso aqui, tá? Então, só para vocês saberem que tem diversos grupos, é muito heterogêneo aí, porque leva em consideração a morfologia e a fisiologia desses grupos, tá? Eles possuem formas diferentes de se nutrir, mas todos são heterótrofos. Então, a gente tem aí muitos de vida livre, outros são fixos, né, sésseis. Alguns vivem dentro de outros organismos sem causar algum dano. Temos também os mutualistas, né, que tem essa relação aí, indivíduos com outros indivíduos, com outros seres vivos, né, auxiliando aí no processo de absorção de nutrientes e tudo mais. Forma de reprodução assexuada, então ele vai se dividir igual à bactéria, que a gente viu, é a mais comum. Eles apresentam uma forma sexuada também, mas é um pouco mais complexa, que a gente não vai abordar agora, ok? Então, aqui, quando a gente olha a estrutura de um protozoário, vamos lá. Aqui a gente tem ameba, paramécio e os flagelados, tá? Então, esses grupos aí talvez sejam os mais importantes para a gente ver neste momento agora de comparação. Tá? Então, as amebas, eles são um grupo aqui que utiliza o que a gente chama de pseudópodos, né? Então, esse meio de locomoção aí. Então, ela vai englobar o seu alimento. Tá? Então, os protozoários, no geral, eles têm vacúolo, como se fosse o vacúolo das plantas, né? Se a gente for pensar assim, em termos de estrutura ali, como se fosse uma bexiguinha, né? Digamos assim, não é uma bexiguinha dentro desses seres vivos. E aí, no caso desses protozoários de água doce, a gente tem o quê? O vacúolo contrátil, que vai auxiliar o quê? Na regulação osmótica. Porque o meio intracelular aí desses seres vivos, tá? Ele vai estar muito mais aí concentrado do que o meio externo. E aí vai acontecer o quê? Se a gente não tem essa organela, essa estrutura que vai
fazer com que exista essa regulação, né? Eles vão acabar se estourando de tanta água que vai entrar, né? O vacúolo joga fora, né, Então, professora? o vacúolo, ele vai fazendo esse... Imagina que você está num barco ali furado e o barco está enchendo de água e você está jogando para fora ali. Tá? Então, aí são algumas características que a gente vê alguns utilizam o meio de locomoção como o paramécio, a gente pode perceber. Ele parece um sapato, né? Uma pegada. E aí ele tem esses cílios para locomoção. Então, a gente vai ver essas 3 formas de locomoção aí, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala em cupins, esses cupins eles não conseguem, eles se alimentam de madeira, mas eles não conseguem digerir essa madeira. Então, como será que ela é digerida aí, gente? 1 minutinho para vocês. Oi, pessoal. Então, a galera aqui respondeu, algumas pessoas responderam bactérias, mutualismo. Realmente é aí a relação mutualística, tá? Então, a gente vai ver aqui no próximo slide que essa relação mutualística aí é associação do quê? Desse cupim faz o mesmo esquema lá que a gente viu na bactéria nos ruminantes, tá? Então, ele vai fazer a digestão aí da celulose, ok? Então, essa é uma das importâncias ecológicas. Alguns grupos vão constituir aí o plâncton, sendo importante na transferência da energia através da cadeia trófica, tá? Então, muitas espécies também são parasitas que vão se instalar aí no sangue ou no tubo digestório de diversos animais, ok? Então, aqui a gente tem algumas doenças, tá? Inclusive, fica aí a dica para vocês pesquisarem um pouquinho sobre doenças causadas por protozoários aí para conversar com os professores de vocês, ok? E agora vamos falar para finalizar aí sobre as algas, tá? Então, também um grupo muito diverso, todos fotossintetizantes, tá? A maioria vai ser marinha. Tem uma parede celular composta por celulose, então isso parece um pouquinho ali com as plantas. Vão ali ter associação de agar, sílica ou carbonato de cálcio. Possuem cloroplastos, tá? Para esse processo aí de fotossíntese. Fazem parte do fitoplâncton, então algas unicelulares e as talófitas, que são essas algas gigantonas aí que a gente vê com, sei lá, 10 metros até, né? São muito longas aí, tá? Que são as multicelulares. Reprodução também pode ser assexuada ou sexuada. Então, se a gente olhar aqui, ó, ela parece a estrutura de um protozoário, como a gente viu, só que no caso ela tem os cloroplastos, tá? E aí também tem outros plastos que vão armazenar outros tipos de pigmento a não ser o verde. Então, pigmentos alaranjados, pigmentos avermelhados, tá? Então, a gente consegue observar aí. Muita gente fala dessa questão, né, que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente pensa em pulmão do mundo, a gente está falando da Amazônia, que já é um ecossistema, né, um bioma que está todo ali complexo no seu clímax. Então, a gente vai perceber que os grandes produtores aí de oxigênio que a gente tem são os produtores, são essas algas, né? Então, aí a gente tem o fitoplâncton. Então, a grande produção de oxigênio vem daí, gente. Então, a Amazônia não é o pulmão do mundo, ok? Então, como são base da cadeia alimentar essas algas, né, é responsável aí, junto com as cianobactérias por 90% do gás oxigênio. Olha isso, gente. A gente percebe também que podem haver alguns impactos negativos, né, das algas em relação à sua
a sua reprodução desenfreada, né? E a gente pode observar também o fenômeno de maré vermelha. Então, são algas que acabam se concentrando e se proliferando nos mares, em algumas regiões, e aí com isso impede a incidência de luz e várias outras... O crescimento de outros seres vivos, E o crescimento de outros seres vivos. Tá? E às vezes matando alguns, né, Dani? Sim, às vezes matando, exatamente. Quando a gente fala na importância econômica aí, então algumas utilizadas como fertilizantes, muitas espécies são comestíveis, tá? Então também são retiradas aí várias vitaminas, enfim. A utilização do agar na indústria alimentícia e também, recentemente, alguns estudos em relação a testes para os novos medicamentos, tá? Então aqui a gente tem uma questão que é para a gente fazer uma associação das características e associar isso com cada um dos grupos, tá? Então, a questão aí depois fica para vocês fazerem, para vocês pensarem aí direitinho, ok? E depois a gente conta na próxima aula qual que é essa questão, qual que é a resposta, né, Aline? Isso mesmo. Fica como pesquisa para vocês, Exatamente. né? Então, o que aprendemos hoje é identificar esses grupos, né, através de características distintivas, conhecer as características do reino monero e protista, entender a importância econômica e ecológica desses grupos, ok? Além da forma de alimentação também e algumas doenças causadas por esses grupos. Então, por hoje é isso. Queria agradecer a presença da Aline aqui. Eu é que agradeço, Dani. E um beijão para todo mundo, boa noite. E boa a noite, gente pessoal. Se vê na próxima aula aí, semana que vem a gente se encontra. Beijão, tchau. Beijo, até mais. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.